Fala galera, estamos aí para mais uma aula. O último assunto, vamos iniciar hoje porcentagem e vamos finalizar. Antes do início da aula, vamos a algumas questões importantes referente ao curso e ao andamento da matéria. Então, em conversa com o Sérgio, tá, a gente adicionou uma aula para vocês. Essa aula vai ser a prova, a última prova que a gente vai fazer, né? E ela será realizada no dia 20 de abril, tá? É na próxima segunda-feira. Como que vai funcionar na semana que vem? Então eu vou fazer uma revisão dos conteúdos, vou fazer uma gravação, vou ficar disponível das 7 até as 8, 8 e meia, e após isso será disponibilizado a prova online para vocês estarem realizando até 10 horas, 10 e meia, que seria o final da aula, e finalizando assim o módulo de matemática. Os alunos que porventura precisarem de uma recuperação, essa recuperação será realizada, disponibilizada para vocês também após o término do curso, né? Então, aí, caso seja necessário, o Sérgio vai entrar em contato, vai estar agendando uma prova com vocês, né? Uma prova de recuperação. Tranquilo? A prova da segunda-feira que vem, então, ela valerá 50 pontos, ok? Façam com calma. Prestem muita atenção na aula de hoje, que é uma aula muito importante, assim como a aula de regra de 3 também era importante. Tá? E logo mais eu estou à disposição para estar tirando todas as dúvidas que vocês tenham a respeito dos exercícios da aula de hoje. Tranquilo? Vamos lá então? Deixa eu remover aqui a captura de vídeo. Então, galera, a aula de hoje, a gente começa, vamos falar um pouquinho sobre porcentagem, tá? A porcentagem na área de vocês é muito utilizada também na questão do cálculo de mitigação. Então, a gente vai ver a parte matemática e depois finaliza com algumas aplicações. Para começar, eu coloquei uma definição aqui. Então, olha só. A porcentagem ou percentagem se refere a uma razão onde o denominador é sempre 100. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores através de uma fração proporcional cujo número de baixo, ou seja, o denominador vai ser sempre 100. Ou seja, se eu falo, por exemplo, que 5% da população de Canoinhas já está com coronavírus, né? O que isso significa? Isso significa que 5 pessoas a cada 100 estão com coronavírus. 5%. 5 a cada 100. Aqui embaixo em vermelho temos um outro exemplo. Ó. Dizer que o preço de um determinado produto subiu 10% é dizer que ele subiu R$10 a cada 100 reais. Né? Subiu R$10 a cada 100. Veja, determinado produto que custa R$200 teve um acréscimo de 10%. Com o acréscimo é 10 a cada 100, o acréscimo final então desse produto seria de R$20, passando a ser R$220. Quais são as simbologias e representações na questão de porcentagem? Bom, quanto ao símbolo, né? Símbolo de porcentagem já está aqui, ó. A gente sempre utiliza esse símbolo e ele lê por cento, tá? Quando tiver esse símbolo, a gente vai fazer a leitura de porcento. Exemplo, 3%, né? É um exemplo. Quanto às representações, eu posso representar uma porcentagem na forma formal, com o símbolo. Posso transformar
essa fórmula formal em uma fração. Então, olha só, 5%, 5 sobre 100. Aí eu tenho a representação na forma de fração. E se eu dividir 5 por 100, eu tenho 0,05, que seria a forma decimal dessa porcentagem. Então, eu posso representar aí uma porcentagem de 3 maneiras diferentes: formal, fração e decimal. Como que a gente faz o cálculo, né? Como que a gente faz para calcular as porcentagens? Então, para facilitar o entendimento, vamos aprender a calcular porcentagens de 3 formas distintas e utilizando exemplos. Cabe ao estudante escolher o método que acha mais fácil. Então, para o cálculo de porcentagem, existem várias maneiras da gente resolver o cálculo. A gente vai ver 3 maneiras aqui e, posteriormente, vocês, né, a maneira que vocês acharem que ficou mais fácil de ser entendida é a maneira que vocês vão utilizar para estar efetuando esses cálculos, tá? Lembrando que qualquer cálculo, qualquer maneira que você escolha, a resposta vai ser a mesma. Então, utilizando a forma escrita ou ainda chamada de forma formal. Com a escrita formal, podemos calcular uma determinada porcentagem utilizando a regra de 3. Então, vejam como a regra de 3 é super importante, né, tanto no geral quanto para o curso de vocês. Um exemplo bem simples aqui, ó. Vamos calcular quanto que é 2% de 1.200. 1.200 é o meu total. Sempre quando eu tenho total de alguma coisa, eu tenho, ou seja, 100% dessa determinada coisa, 100% desse objeto, ou 100% desse valor. Então, montando a regrinha de 3 aqui, ó, nós temos valor e porcentagem. Os R$ 1.200 representam 100% desse valor. Né? Quanto que eu preciso calcular? Eu preciso calcular 2%. Lembrando, ó, regrinha de 3, porcentagem embaixo de porcentagem, valores embaixo de valores. Então, eu preciso calcular 2%. E lá do outro lado vem a nossa incógnita, a letra X. Bom, nesse caso, como a gente já viu na aula passada, as duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Tá? Então, eu vou multiplicar cruzado. Quem que eu multiplico primeiro? Eu multiplico primeiro a linha que tem o x. Então, 100 vezes x, está aqui embaixo, ó, 100 vezes x, igual a 1.200 vezes 2. 100 vezes x é 100x, 1.200 vezes 2 é 2.400. O 100 está multiplicando o x, vai passar lá para o outro lado, dividindo. Então, nós temos 2.400 dividido por 100. Resposta, 24. Então, quanto que é 2% de R$ 1.200? São R$ 24. Beleza? Então, é uma forma de você calcular a porcentagem utilizando a regra de 3, que foi o conteúdo visto na aula passada. Um segundo exemplo. Ao comprar um produto numa loja virtual ou loja física, você encontra uma promoção de 10%. Suponha que esse produto seja uma calça jeans no valor de R$ 250. Qual o preço após o desconto obtido? Aí a gente tem que cuidar bastante. Então, vamos lá, vamos utilizar a regra de 3. Ó, estou trabalhando com o valor da calça e a porcentagem. O valor de R$ 250 se refere a 100% do valor. Só que eu vou ganhar um desconto de 10%. Então, 10% x. Resolvendo a regra de 3, eu multiplico 100 vezes x, 100x, sinal de igual, e o 250 vai multiplicar o 10 lá. 250 vezes 10. Então, temos 100x igual a 2.500. O 100 está multiplicando o x, né? A equaçãozinha do primeiro grau vai passar para o outro lado dividindo. 2.500 dividido por 100 dá 25. Então, R$ 25.
O que a gente tem que atentar é que R$ 25,00 é o desconto. Para calcular o preço, eu vou pegar o total, diminuir o valor do desconto, ou seja, o valor pago pela calça será R$ 225,00. E terei um desconto de R$ 25,00. Beleza? Não podemos esquecer em alguns problemas, né? Principalmente quando a gente está fazendo algum concurso ou resolvendo alguma questão mais específica na área de matemática, se atentar para o que está pedindo. Né? Ele não está pedindo o valor do desconto, ele está pedindo qual o preço a ser pago. E o preço a ser pago seria R$ 225,00. Dando continuidade, vamos para uma outra forma de resolução, utilizando agora a fração. Como é escrita na forma de fração, podemos calcular dividindo o valor pelo denominador e multiplicando a resposta, no caso, pelo numerador. Fizemos isso quando a gente estava estudando fração, né? Quando tinha lá, por exemplo, calcule 2/3 de 300. Pega o 300, aí eu escrevi lá no quadro, divide pelo de baixo e a resposta multiplica pelo de cima. A mesma coisa a gente pode fazer na questão da porcentagem. Então vejam, vamos calcular quanto que é 2% de 1.200. Mesmo probleminha que a gente estava resolvendo utilizando a forma formal. Então olha só, 2% eu posso escrever em forma de fração. 2 sobre 100. 2%. Certo? Então, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular 2% de 1.200. Como que a gente resolve isso? Bom, pegamos o 1.200 e dividimos por 100. 1.200 dividido por 100 dá 12. Pegamos a resposta e multiplicamos pelo numerador. Multiplicamos pelo número de cima. 12 vezes 2, 24. Tá? Vejam que a resposta é a mesma. Então, 2 sobre 100, 2 centésimos de 1.200. Como que eu faço o cálculo? Pego 1.200, divido pelo número de baixo e a resposta multiplico pelo número de cima. Exemplo número 2. O governo informa que a conta de luz sofrerá um acréscimo, um reajuste de 8%. Caso a conta de luz de um morador seja de R$ 120,00 mensais, quanto será o aumento total na conta de luz para este morador? Ou seja, depois do aumento, quanto que ele vai pagar por mês? Então, novamente, o primeiro passo é transformar a porcentagem em uma fração. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui 8%. Eu sei que 8% é 8 sobre 100. Então, devemos calcular 8% de 120. Como que resolvemos isso? Bom, pegamos o 120 e dividimos pelo de baixo, que é o denominador, e a resposta obtida multiplicamos pelo número de cima, que é o numerador. Então vejam, 120 dividido por 100, que é o número de baixo, vai dar 1,2. 1,2, que é a resposta, multiplicado pelo número de cima, que é 8, vai dar 9,60. Lembrando que R$ 9,60 é o valor do acréscimo. Tá? Logo, o total será os R$ 120,00 que ele já pagava, mais os R$ 9,60, que é o acréscimo correspondente a 8% da conta. 120 mais 9,60, ou seja, a partir de agora ele vai pagar R$ 129,60. Beleza, galera? Vamos lá. Última forma de calcular porcentagem é utilizando
a forma decimal. Como que eu faço isso? Eu vou pegar a fração e vou pegar a porcentagem e vou transformar essa porcentagem em um número decimal, em um número com vírgula. Novamente o primeiro exemplo, vamos calcular quanto é 2% de 1.200. Então vejam só, aqui no canto está a forma formal, 2%. Vou transformar esta forma em uma fração, 2 sobre 100. Agora eu vou pegar essa fração e vou transformar num decimal. Como que eu faço isso? Eu divido o número de cima pelo número de baixo. Eu divido 2 por 100. 2 dividido por 100 dá 0,02. Então, 2% é a mesma coisa que 0,02. Agora, veja a simplicidade. Como que eu resolvo utilizando a forma decimal? Eu transformo a porcentagem em um número decimal, está aqui, e aí eu pego esse número decimal e multiplico pelo valor total. Ou seja, eu pego 0,02, que correspondem a 2%, e multiplico pelo 1.200. 0,02 vezes 1.200, está aqui o R$ 24. Beleza? Então vejam que é um cálculo bem simplificado, né? Você pega a porcentagem, divide por 100 e multiplica pelo total. Pega a porcentagem, divide por 100 e multiplica pelo total. Um segundo exemplo. Na última liquidação de verão, uma loja vendia todos os seus produtos com desconto de 15%. Se uma camiseta antes da liquidação custava R$ 145, quanto passou a custar na liquidação? Então vamos lá, eu tenho um desconto de 15%, né? Vou pegar esse 15 e transformar num número com vírgula, transformar em um número decimal. Então olha só, 15%, eu pego 15 e divido por 100. 15 dividido por 100 é 0,15. Aí como que eu resolvo? Eu pego esse número com vírgula e multiplico pelo total. 0,15 vezes 145 dá R$ 21,75, R$ 21,75. Lembrando que essa resposta, esses R$ 21,75, é o valor do desconto. Então vamos ver quanto que vai passar a custar essa camisa. Então a camisa custava R$ 145, vai ter um desconto de 15%, que é R$ 21,75, diminuindo, encontramos o valor de R$ 123,25. No caso aqui, a opção correta seria a letra B. Beleza? Então, está aí a terceira forma, terceiro método de se calcular a porcentagem é transformando a porcentagem em um número decimal e multiplicando esse número decimal pelo total. Se você tiver uma calculadora na mão, esse cálculo fica muito fácil. Primeiro método, regrinha de 3 também sempre muito utilizada, né? Facilita bastante o cálculo. E agora na sequência, eu vou deixar para vocês alguns exercícios para vocês estarem resolvendo no caderno de vocês e tirando logo mais as dúvidas no grupo da sala ou no particular comigo, tá? Então, vejam só, em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? Como que você vai resolver? Do método que você achar mais fácil. Se você optar, eu quero fazer os três, vou treinar os três métodos, a forma formal, através de fração e número decimal. Tranquilo, perfeito, pode resolver dos três métodos. Eu achei melhor fazer tudo por regra de 3, porque eu sei bem regra de 3 né, me dou bem com esse assunto. Sem problemas nenhum, resolve por regra de 3. Né? Eu achei muito fácil aí, porque eu sempre estou com calculadora na mão, então o número decimal se torna mais fácil. Resolve pelo número decimal. O método que você achar melhor. Número 2.
Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Então, um produto que custava R$ 50 passará a custar quanto? 3. Uma calça custa R$ 80 e foi vendida à vista com um desconto de 5%. Qual o valor pago por essa calça? 4. Um artigo esportivo que custava R$ 150 teve um aumento, olha só, aumento de 20%. Qual o preço atual desse artigo? Então, você vai calcular o 20% e no final você vai fazer uma soma. Tá? E aqui daí nós temos mais uma sequência, né? O exercício 5, 6, 7 e 8. O gabarito desses exercícios, a solução, a resposta eu vou estar passando no grupo, tá? Logo mais, no grupo do WhatsApp lá, no período da noite. Bom, agora que a gente já sabe porcentagem, a gente vai ver algumas aplicações dentro da área de enfermagem. Então, olha só, a porcentagem é outra forma de mostrar a concentração dos medicamentos. Mas o que isso significa? Então, dentro de enfermagem agora, o que significa quando a gente está trabalhando com porcentagem? O termo porcento significa centésimos, né? Então, a gente significa algum valor em cima de 100. Olha aqui embaixo. Em outras palavras, o número que vem antes do símbolo de porcentagem indica quantas partes do soluto existem em 100 partes da solução. Ah, ficou complicado, não entendi muito bem. Vamos ver um exemplo. Olha só. 5% indica que eu tenho 5 gramas de um soluto em 100 ml. Então, sempre vai ser gramas em ml. 5%, 5 gramas em 100 ml. Ou seja, olha só, se eu tenho um soro glicosado a 5%, então eu tenho 5 gramas de glicose a cada 100 ml de soro. Olha só, 5 gramas a cada 100 ml de soro. Ou, se caso seja preciso transformar gramas em miligramas, a gente sabe que 1 grama tem 1000 miligramas. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 5 por 1000. Ó. Aqui temos um erro. Já vou fazer... Logo mais eu faço essa correção. Então, aqui seria 5.000. Vou fazer a correção já. Mas depois vou passar para vocês a aula aqui no PowerPoint também. Vou deixar disponível no grupo, senão acaba ficando esse erro aí. Então tá aí, ó, 5 gramas em 100 ml. Recapitulando, se eu tenho soro glicosado a 5%, o que significa isso? Significa que eu tenho 5 gramas a cada 100 ml. Caso seja necessário, eu posso transformar esses gramas em miligramas. Basta multiplicar por 1000. 5.000 miligramas em 100 ml. Dando continuidade, vamos para alguns exemplos. Quantos gramas de cloreto de sódio há em uma solução fisiológica de 500 ml, olha só, 500 ml a 0,9%. Utilizando a forma formal, né? Na forma formal eu vou fazer uma regrinha de 3. Então eu tenho o quê? Eu tenho ml e porcentagem. 500 ml é o total que eu tenho, né? 500 ml correspondem a 100%. 0,9% correspondem a x ml. Resolvendo a regrinha de 3, o x multiplica o 100x igual, e o 500 vai multiplicar o
0,9, multiplico cruzado. Então, nós temos 100x igual a 500 vezes 0,9, dá 450. O 100 que está multiplicando, passa dividindo. 450 dividido por 100, 4,5 gramas. Então, em 500 ml, eu teria 4,5 gramas de cloreto de sódio. Utilizando a fração, nós temos 0,9%. Vou transformar essa fração, essa porcentagem em uma fração, 0,9 sobre 100. E agora eu faço o cálculo. 0,9% de 500. Como que eu faço esse cálculo? Pego o 500, divido pelo número de baixo, divido pelo denominador. 500 dividido por 100 dá 5. Pego a resposta e multiplico pelo número de cima, pelo numerador. A resposta é 5 vezes 0,9. Encontramos também 4,5 gramas de cloreto de sódio. Utilizando a forma decimal, 0,9% eu transformo em uma fração e aí eu resolvo a divisão. 0,9 eu divido por 100 e encontro 0,009. Pego esse número decimal, esse número com vírgula, e multiplico pelo total. Olha só, 0,009 vezes 500 dá 4,5 gramas também de cloreto de sódio. Se eu quiser saber esse valor em miligramas, multiplica por 1000 e aí a gente encontra ali, ó, 4,5 vezes 1000, 4.500 miligramas de sódio, cloreto de sódio. Então, ainda aqui nós podemos resolver utilizando mais essa questão da porcentagem na área da enfermagem. Olha só. Então, mesmo probleminha, quantos gramas de cloreto de sódio há em uma solução fisiológica de 500 ml a 0,9%? O que significa esse 0,9%? Significa que eu tenho 0,9 gramas, sempre vou ter essa referência aqui, transformando porcentagem em gramas, em 100 ml. Então, eu tenho 0,9 gramas em 100 ml. Aí eu vou para a regra de 3. Tenho gramas e ml. 0,9 gramas em 100 ml. Então, em 500 ml, eu terei x gramas. Resolvendo essa regrinha de 3 aqui. Multiplicação cruzado. O x multiplica o 100. 100 vezes x. E o 0,9 multiplica o 500. 500 vezes 0,9. 100x igual a 450. O 100 está multiplicando o x, vai passar para o outro lado do sinal de igualdade dividindo. 450 dividido por 100, encontramos também 4,5 gramas de cloreto de sódio. Segundo exemplo. Calcular quantos ml de soro glicosado, 50%, são necessários para obter 25 gramas de glicose. Então, nós temos que prestar atenção aqui nesta porcentagem, 50%. O que significa isso? Significa 50 gramas em 100 ml. 50 por 100. 50 gramas em 100 ml. Vamos para a regrinha de 13. Estamos trabalhando com gramas e ml, ok? Vou posicionar os valores. 50 gramas em 100 ml. Eu preciso de 25 gramas. Para isso, olha a letra X aparecendo aqui. Montado o esqueminha da regrinha de 3, o que a gente faz? Multiplica cruzado. O 50 multiplica o X. 50 vezes X, sinalzinho de igual. E o 25 multiplica o 100. 25 vezes 100. 50x igual 25 vezes 100 dá 2.500.
o 50 que está multiplicando do lado esquerdo da igualdade vai passar para o outro lado dividindo. Então, temos 2.500 dividido por 50, x igual a 50 ml. Então, em 50 ml, temos 25 gramas de glicose. Aí, temos mais uma sequência de exercícios, agora voltados para a área de enfermagem, os quais vocês estarão resolvendo e sanando as dúvidas aí comigo, tá? E aí no finalzinho da aula estarei postando as resoluções, as respostas, para que vocês estejam conferindo e tirando suas dúvidas. Então, olha só, calcular quantos gramas de glicose há no frasco de 500 ml de soro glicosado a 10%. O que significa isso? Significa que temos 10 gramas em 100 ml. Em 500 ml teremos x gramas. E assim sucessivamente nos demais exercícios. O médico prescreveu para a criança internada na pediatria metronidazol 125 mg EV a cada 8 horas. Na instituição, há disponível metronidazol 0,5% com 100 ml de solução injetável. Então, 0,5% significa o quê? Significa 0,5 gramas em 100 ml. Essa é a primeira linha da regrinha de 3, né? 0,5 gramas em 100 ml. O único detalhe que vocês devem prestar atenção aqui, ó, que aqui no 125 são miligramas. Então, esse 0,5 gramas eu preciso multiplicar por 1000 para ter a mesma unidade, miligrama com miligrama, certo? Vou utilizar 500 aqui. Monta a regrinha de 13 e resolve, calcula quantos ml da droga serão necessários. Terceiro, prescrito pelo médico uma dose de ataque de fenitoína, novamente, 1.250 miligramas. Na instituição existe a ampola de fenitoína a 5% com 5 ml. Vamos prestar atenção nesses 5%, tá, pessoal? Esses 5 ml é somente o volume que tem na ampola. Então, eu tenho 5%. O que significa isso? Significa 5 gramas em 100 ml. 5 gramas em 100 ml. Porém, eu tenho que transformar esses 5 gramas em miligramas. Multiplico por 1000. Teremos 5.000 miligramas em 100 ml. Aí eu monto a regrinha de 13 e faço o cálculo. 4. Qual a quantidade de glicose em 10 ml de soro 50%? Então, o que é esse soro 50%? São 50 gramas em 100 ml. Em 10 ml, x gramas. 5. Quantos gramas de cloreto de sódio há em uma solução fisiológica de 400 ml a 0,8%? Pega aqui, ó, atenção especial para esse 0,8%. O que significa isso? Significa 0,8 gramas em 100 ml. 0,8 gramas em 100 ml. Essa seria a primeira linha da regrinha de 3. Na sequência, 400 ml, x. E aí os 6, 7, 8 e 9, para vocês estarem praticando e logo mais conferindo as respostas comigo. Tá, pessoal? Essa seria o nosso último assunto, é o nosso último assunto. E a partir de hoje, então, é a nossa penúltima aula. Na segunda-feira que vem, nós temos uma revisão para vocês darem uma olhada e logo mais a nossa prova, tá? A nossa prova será específico na área de enfermagem. O que vai cair na prova? Cairão exercícios de regra de 3 e porcentagem, somente esses dois conteúdos,
com exercícios voltados para a área de enfermagem. Essa nossa prova, ela vale 50 pontos, tá? E ela será online, beleza, galera? Então vocês terão aquele tempo para estarem resolvendo. E aí, caso seja necessário, a gente vai estar fazendo ainda uma recuperação. Tranquilo, então? Aguardo vocês aí logo mais à noite para a gente estar trocando uma ideia e tirando as dúvidas a respeito da aula de hoje. Um grande abraço a todos.